Saudações a todos. Nós vamos buscar no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, psicografado pelo Divaldo Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele trata dos assuntos dentro dos quadros obsessivos, fazendo uma análise, dos momentos que vivemos. E no capítulo 16, ele fala sobre as ciladas espirituais, Então, nós vamos ver aqui algumas colocações, e é importante que percebamos que foi essa doutrina, porque esse intercâmbio que existe entre encarnados e desencarnados, e entre desencarnados para encarnados, essa ligação mental, essa sintonia sempre existiu desde todos os tempos, evidentemente. Mas foi a doutrina espírita, foi o espiritismo que descortinou essas verdades, de uma forma mais clara, nos provando realmente ali a realidade do que se dá em termos de pensamentos, ligações mentais. E isso nos ajuda muito a nos precavermos, a nos preservarmos, a nos cuidarmos, para que determinados espíritos não se assenhoreiem da nossa casa mental, prejudicando-nos ali nos pensamentos que se manifestam em comportamentos e trazendo grandes danos para nós, Então, ele vai falar sobre as ciladas espirituais e entendendo, e todos entendemos o que sejam ciladas, Então vamos lá. Poderosa e sempre presente nos relacionamentos humanos, a lei de sintonia responde pelos acontecimentos de toda a ordem na economia moral e social do planeta terrestre. As afinidades propiciam o intercâmbio dos sentimentos, facilitando a harmonia que proporciona mesclarem-se as vibrações do mesmo teor, fortalecendo-as e ampliando-as. Em razão disso, as ocorrências psíquicas e físicas, não raro, resultam das causas anteriores que as promoveram. Cada ação dá lugar a uma reação equivalente. E quando não se encontra no presente aquele fator desencadeante, ei-lo que se encontra no passado. Então, o conhecimento da pluralidade das existências nos ajuda a compreender que aquilo que nós não encontramos respostas no hoje, encontramos no ontem. Então, existem as causas atuais das situações que vivemos, existem as causas anteriores que promovem determinadas situações que vivemos hoje, E a lei de afinidades impera, esse intercâmbio de sentimentos, que é muito bom, porque é nesse intercâmbio que nos unimos, nos ligamos aos afetos queridos, é nesse intercâmbio que recebemos o alimento amoroso das vibrações amistosas que são endereçadas a nós, Graças a Deus, mas é também nesse intercâmbio, quando há o descuido, que recebemos ali as influenciações negativas, perniciosas, Então, ele continua. O ser humano atual procede de anteriores reencarnações, nas quais a conduta estabeleceu contatos positivos com perturbadores que ressurgem vinculados pela lei de sintonia em afinidades que ressumam, voltando a vincular aqueles que se encontram na mesma faixa vibratória. Normalmente, adversários que se não modificaram com a morte, pessoas inamistosas que não alteraram o comportamento ao desencarnarem, reencontram aqueles que os prejudicaram, predispondo-se a infelicitá-los por meio de esforços injustificáveis e cruéis. Então, aqueles que não perdoam, podem chegar no plano espiritual e chegam com os mesmos sentimentos. Então, se estavam odiando, partem para o plano espiritual odiando, odientos, e vão buscar as suas presas, vão buscar ali
envenenar mentalmente aqueles que lhes fizeram mal, né? Então isso leva a essas obsessões, muitas vezes gravíssimas. Daí a importância de sabermos dessas influenciações, né? Quantos ignorantes ou brutalizados investem violentos em atitudes vigorosas, quão precipitadas, agredindo seus antigos cômpares, que se lhes transformaram em algozes. Fruindo a alegria da vingança, alucinam-se furibundos, buscam desequilibrá-los, levando-os aos sofrimentos e à desesperação. E quem se coloca nessa atitude de vingança nem percebe que o mais prejudicado é ele mesmo, o espírito que odeia, ele se envenena com esse ódio que ele destila, né? Mas ele julga que está alcançando, e de certa forma alcança sim, aquele que se torna a vítima, né? De algoz, quantas vezes se transforma numa vítima. E é interessante que o espírito, ele se compraz tanto nessa alegria da vingança, que ele não percebe que essa vingança os tem afastado dos afetos queridos, ele não se lembra, nem busca nenhum convívio. Por quê? O vingador, ele só quer pensar na vingança, então nada que amoleceria, aqueceria aquele coração não lhe interessa, e na cegueira do ódio ele nem percebe que o mais prejudicado é ele mesmo, né? Continuando, a dívida irradia vibrações que são captadas pelo cobrador, porquanto, onde se encontre o fraudador, o criminoso, a sua consciência de culpa, mesmo indiretamente, emite ondas que sincronizam com aqueles a quem enganou. Então, não há como fugirmos a essas vibrações. O que podemos fazer é nos preservar. Aí elas chegam e não nos alcançam. Mas por que elas nos alcançam com tanta facilidade? Pela consciência de culpa. A culpa abre brechas. Por isso que é importante que nós entendamos que temos sim um passado de erros, e quantas vezes erros clamorosos, mas temos que compreender que Deus nos deu a grande oportunidade da encarnação. E, portanto, é preciso que afastemos de nós a palavra culpa. Essa consciência de culpa que nos paralisa e nos entrega, faz com que nos entreguemos, né, a ponto de perdermos a oportunidade da encarnação, tais os distúrbios que podem vir à tona. O importante não é a consciência de culpa, o importante é entendermos que somos responsáveis. E como responsáveis, sim, temos que buscar as formas para criarmos condições do reajuste. Nesse comeno surgem algumas obsessões constrangedoras, porém quase sempre de breve duração. Há situações que passam, né? Que têm ali um resultado altamente positivo. Em se tratando de espíritos lúcidos, que permanecem presos aos sentimentos inferiores, a técnica de cobrança é diversa, repousando na urdidura de hábeis esforços, largamente elaborados, portanto com efeitos danosos de volumoso porte, né? Então, quando são espíritos vingativos, inteligentes, lúcidos, as situações ficam mais difíceis, porque eles vão buscando de uma forma muito inteligentemente engendrada, até que conseguem envolver a presa, né? Então, vamos ver aqui o que ele coloca. Reencontrando os desafetos, acompanham-nos, estudando-lhes a conduta e os hábitos, até identificarem os seus pontos vulneráveis, suas tendências negativas, suas paixões e interesses inferiores, passando a estimulá-los porque são do agrado de quem os cultiva,
e aí então é que fica a situação mais difícil, né? Porque eles vão buscar esses pontos frágeis, essas nossas tendências, portanto, que nos agradam, senão não seriam tendências, né? E explorando isso, eles conseguem nos envolver nesses pontos. Para que entendamos melhor, digamos que a nossa dificuldade seja nos desequilíbrios sexuais. Digamos que as nossas dificuldades sejam no campo ali da ingestão de álcool ou drogas, né? Enfim, seja o que for, e muitas vezes esse espírito não tem aquela tendência. Portanto, a sua aproximação não traria para nós uma potencialização daquele sentimento, daquele desejo, daquela vontade. Então, para que isso se dê, eles se servem dos seus, daqueles que se colocam ali como seus servidores, porque se sentem endividados com eles, né? Ou aguardando as recompensas que eles prometem. Então, eles trazem para junto daquele desafeto aquele que, como espírito, sente muita falta do álcool, sente muita falta da determinada droga, sente muita falta de determinadas situações ali dentro da sensualidade. Então, trazendo essas presenças, eles vão ali engendrando este campo de ação, porque essas presenças vão potencializando a vontade do encarnado, né? Então, como mudar esse quadro? Fechando as portas das nossas vontades desnecessárias, desequilibradas, né? Colocando limites, o que nos convém e o que não convém, temos que ter muito forte em nós. Me convém? Posso, sou livre, mas me convém? Né? São as questões que nós temos que colocar para nós mesmos. Assodados nesses apetites, dão-lhes espaço e encorajamento para o gozo, até tombarem nas malhas dos excessos, dos desgastes, das complicações, para cujos resultados não atentaram. Então, muitas vezes começa-se ali de leve, né? Vai indo, quando vemos já estamos ali como verdadeiras presas de determinadas necessidades. Deixaram-se seduzir pela ilusão de que tudo lhes era lícito e permitido, mesmo que a prejuízo de outras pessoas. Por isso, desconcertaram-se e passam a sofrer. Outras vezes, essas mentes livres, ora desvestidas do escafandro carnal, formulam planos e preparam armadilhas para o futuro, aguardando os danosos resultados que lhes facultarão a senhorearem-se dos incautos, que com eles sintonizam, vivenciando a mesma hediondez e prevaricação. Conduzem pessoas permissivas para a convivência com seus desafetos, estimulando-os à comunhão perniciosa quanto promíscua, que termina em cenas escabrosas, assinaladas por escândalos calamitosos e irreversíveis. Nessas situações que vemos que ele está nos descrevendo, quantas vezes não foram, né? Essas presenças que levaram a esses encontros desastrosos, né? Que culminam com esses crimes, com esses escândalos calamitosos, né? Ensejam oportunidades invejáveis que promovem e ajudam por inspiração, adormecendo os valores éticos ou intoxicando-os nos seus devaneios que exorbitam das funções e as desmerecem, despertando comprometidos e envergonhados. Então, quando a pessoa está entregue àquele jogo das ilusões, né? Projetado, alimentado por essas mentes enfermiças, muitas vezes, por estar distante dos valores éticos, né, se deixa intoxicar por esses devaneios
E quando despertam, já está tudo ali, naquelas condições lastimáveis, né? A resultante dessas ilusões que levam as pessoas ali para quadros dolorosos. Facilitam encontros ricos de encantamentos com indivíduos desprovidos de caráter. Ouçamos bem o que ele está nos alertando. O tema não é ciladas, né? Então, encontros ricos de encantamentos com indivíduos desprovidos de caráter. Ricos de encantamentos, então, provavelmente, encanta. E deixa ali a criatura muito feliz por ter encontrado na sua vida aquela determinada pessoa, né? E passa ali aqueles dias, aquele tempo de ilusões agradáveis, facilitadas por essas mentes doentias. Então, retomando aqui a leitura, facilitam encontros ricos de encantamentos com indivíduos desprovidos de caráter, com os quais privam por algum tempo, sendo depois por eles chantageados, explorados, desmoralizados. Temos visto tantas situações assim. Fascinam por hipnose para prazeres fugazes, sabendo dos estipêndios altos que serão cobrados aqueles que lhes tombam nas trampas soezes. Então, tudo objetivando ali a queda das suas atuais vítimas, né? Inspiram satisfações de uma hora para a colheita de lágrimas acerbas por longo tempo. Desviam a ótica dos descuidados, que passam a identificar o que lhes é agradável, embora os perigos nos quais repousa o jogo. Então, os descuidados. Jesus nos alertou para que sejamos mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Enlanguecem uns e põem a arder outros, através de bem aplicadas expressivas doses de fluidos que manejam com habilidades, passando a comandar-lhes a usina mental e a organização física por meio de estímulos, terminando por comprometer aqueles que lhes cedem os espaços e alegrando-se quando os veem em desdita e desequilíbrio, potencializando inclusive a libido, que pode ficar de uma forma ali descontrolada, a ponto de fazer com que a criatura, né, se entregue aí, como ele fala, enlanguece uns e põe a arder outros, através de bem aplicadas e expressivas doses de fluidos que manejam com habilidade. Tais ocorrências e sucessos, porém, são consequência da sintonia que vige entre uns e outros, vítimas e perseguidores. Essas ciladas espirituais são muito frequentes e é necessário que as mulheres e os homens da terra, apesar de endividados, despertem para a própria realidade e resguardem-se nos bons pensamentos, na oração, nas ações edificantes que lhes constituirão recurso superior para sintonizarem com as correntes elevadas da vida, pondo-os a salvo dos conúbios infelizes e das obsessões danosas de longa parte. Ninguém reencarna para sofrer, para ser infeliz. A reencarnação tem por meta primacial desenvolver os valores íntimos que dormem no ser ou ampliá-los. Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao tema viciações mentais, que está retratado aqui no livro Autodescobrimento, uma busca interior, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Franco. O capítulo é o número...
Só um instante, número 9, viciações mentais, que trata da insatisfação, da indiferença, do pânico e do medo da morte. Na última palestra nós falamos do pânico e hoje eu escolhi o tema medo da morte. Antes de começarmos aqui com a mensagem de Joana de Ângeles, o que ela nos traz a respeito dessa viciação mental, que ela até comenta que está arraigada em nós, essa viciação, né, esses 4 que ela retrata. Eu trouxe aqui de Kardec porque é importante muitas pessoas novas, né, na casa, novas no espiritismo, e é importante nós sempre buscarmos Kardec, né? O Livro dos Espíritos nos traz muitas informações e no capítulo 13, então, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, retrata o retorno da vida corporal à vida espiritual. Eu vou ler somente algumas questões e acho importante, né, que todos tenham aí, se tiver tempo, esse espírito de pesquisa, de se aprofundar no assunto. Então vamos lá. A alma após a morte. Questão 149. Em que se torna a alma logo após a morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que havia deixado temporariamente. A nossa vida é no plano espiritual. Embora passemos muitos anos encarnados, né? Agora cada vez mais, encarnações longas, longevas, de 80, 90, até mesmo de mais de 100 anos, a vida é a vida no plano espiritual. Aqui na carne nós temos momentos, é apenas uma passagem. E se nós olharmos, né, a continuidade da vida, nós somos espíritos eternos seculares. Isso é apenas uma etapa, né? Então, muitas pessoas ainda têm um pouco de dúvida em relação a isso, né? O que morre é o corpo. O espírito é eterno. Questão 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Então, vamos entender o que é a individualidade, né? A individualidade é o conjunto de encarnações, é o nosso conjunto de vivência. Então, morre o corpo, nossa alma, né? O espírito se desprende do corpo, ele conserva a sua individualidade? Sim, nunca perde. O que seria ela se não a conservasse? Questão 150A. Como a alma continua a ter a sua individualidade, uma vez que não possui mais seu corpo material, né? Isso pode ser também ali uma dúvida da grande maioria das pessoas que não conhece sobre a continuidade da vida, né? Então pensa ali, o que é desse espírito depois que morre, né? Que o corpo morre. Ela ainda tem um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, essa individualidade, ela fica marcada, fica muito caracterizada. Nós não retornamos a um todo, que é o que vai ser tratado um pouquinho mais adiante. 150b. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou amargura, de acordo com o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade que deixa na terra. Aqui a gente já começa a perceber o nosso medo, né? Porque se nós nos analisarmos bem, por que tememos essa passagem? Né? Então, aquele que nada deve, aquele que teve uma vida ali mais tranquila, né? Mais equilibrada, mais esforçada, sabe que está se despojando do corpo como se estivesse deixando para trás uma roupa. Então, não teria o que temer ao partir. Sabe que esse é um estado natural, né? Agora, como nós somos muito imperfeitos, nós tememos esse momento, porque seria, entre aspas, muito a grosso modo, né? A nossa consciência, a gente sabe que não fizemos tão bem assim, né? A lição de casa. E aí tememos, né? O ajuste
entre aspas, tá? O ajuste de contas. Porque não é exatamente assim que ocorre, né? Então tem essa ideia que foi passada de que no momento da morte é feito um balanço, um ajuste de contas, e isso contribui para o medo, né? Que ninguém quer se encarar, né? Encarar esse momento. O que pensar da opinião de que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estais em uma assembleia, sois parte integrante dessa assembleia e, entretanto, sempre conservais a individualidade. Mesmo que estejamos em grupo, nós temos a nossa própria opinião, né? Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Que é a questão 152. Não tendes essa prova por meio das comunicações que obtendes? Se não fosseis cegos, veríeis. E se não fosseis surdos, ouviríeis, pois muito frequentemente uma voz vos fala e revela a existência de um ser fora de vós. Esse também é um ponto crucial, né? Os espíritos, através das comunicações, sejam elas através das psicofonias, psicografias, eles comprovam, né, que há vida após a morte. Eles nos trazem a vivência deles, eles nos trazem os relatos que eles conservam ali a sua individualidade, né? O momento de perturbação pós-morte, o encontro, aonde se encontram, suas perturbações, né? Seus anseios, trazem relatos ali, que se forma de uma forma assim que nós não podemos não crer que seja um espírito, né, um determinado espírito de uma pessoa que encarnou na Terra. Aqui um pouco mais adiante, no item separação da alma e do corpo, eu vou trazer aqui mais uma informação para aí sim nós começarmos o livro. Durante a vida, o espírito se encontra preso ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não do perispírito, que se separa do corpo quando nele cessa a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Opera-se gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Para uns é bastante rápido e pode-se dizer que o momento da morte é ao mesmo instante o da libertação, quase imediata. Mas para outros, aqueles cuja vida foi extremamente material e sensual, o desprendimento é mais demorado e dura algumas vezes dias, semanas e até mesmo meses. Isso sem que haja no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida. Mas uma simples afinidade entre corpo e espírito, afinidade que sempre se dá em razão da importância que durante a vida o espírito deu à matéria. É racional conceber, de fato, que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais sofre ao se separar dela. É mais penoso, é mais difícil. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação de pensamentos, operam o início do desprendimento mesmo durante a vida do corpo, de tal forma que, quando a morte chega, o desprendimento é quase instantâneo. Esse é o resultado de estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações ainda provaram que a afinidade em que em alguns indivíduos persiste entre a alma e o corpo é, algumas vezes, muito dolorosa, visto que o espírito pode sentir o horror da decomposição. Esse caso é excepcional e particular para certos gêneros de vida e certos gêneros de morte. Verifica-se entre alguns suicidas. Então, acho que já deu para a gente ter uma ideia da base, né, da doutrina espírita, sobre o desprendimento, sobre a continuidade da vida, né? E vamos ver o que a Joana nos traz a respeito do medo da morte. Então, em tese, é um fenômeno natural, né? A vida orgânica um dia vai se cessar. Isso é uma grande verdade, né? Todos nós sabemos que um dia o nosso corpo irá morrer, né? Então, é uma grande verdade. Então, nós temos que o quê? Nos preparar, né? Através das nossas ações. E o temor, né? O medo da morte nos traz um desequilíbrio, né? Nós não estamos falando das viciações mentais. Se nós ficarmos agasalhando esse medo, acalentando dentro de nós, não vivendo o presente, né? Isso pode nos trazer perturbações muito grandes.
Então, vamos ao capítulo 9, ao item medo da morte. O medo da morte resulta do instinto de conservação que trabalha em favor da manutenção da vida. Então, esse instinto está em nós, né? Nós todos, nenhum de nós vai se precipitar a um perigo, a um risco de morte, né? Nós imediatamente tentamos nos salvar, né? Nos preservar. Se estamos doentes, buscamos uma ajuda médica, o recurso ali de cirurgias, de tratamentos, de remédios. Se estamos ali numa situação perigosa, queremos nos proteger, né? Numa situação, um acidente, um risco ali, a gente tenta proteger, né? A nossa carne. A vida, no entanto, são todos os acontecimentos existenciais que ocorrem durante a reencarnação, no corpo como fora dele, no espírito. Então, aqui eu entendo que ela está retratando a continuidade da vida, porque a vida, nós somos eternos. Então, é uma jornada que ora se dá através do corpo de carne, ora se dá no plano espiritual como espíritos. No corpo carnal, estamos ligados, né? Nosso espírito está ligado através do perispírito ao corpo. No plano espiritual, somos um espírito e temos o nosso perispírito. Um outro pensamento aqui que me ocorre é que, mesmo quando estamos, né, esse trabalho, todos esses acontecimentos, esse avanço da vida, quando estamos desprendidos do corpo, no momento do sono, né, quando estamos encarnados, existe toda uma ação, toda uma atividade no plano espiritual. Ou seja, isso também são acontecimentos que vão sendo vividos, né? O desconhecimento da imortalidade, as informações fragmentárias, as lendas e fantasias, os mistérios, a ignorância, vestiram a morte de inusitadas e irreais expressões que não correspondem à realidade. Então, o medo, ele nos trava, né? Ele vai trazendo ali a falta de conhecimento. Então, uma pessoa que não conhece, que acha que o corpo morre, né? O corpo morre a vida. Lendas, coisas que nos fizeram acreditar, né? Ali até para nos controlar, para nos conter, faz com que se cria essa dificuldade em relação à morte. O fenômeno da morte diz respeito ao fatalismo biológico das transformações moleculares do corpo, ou seja, há uma falência, né? Com o desaparecimento da forma, suspeitou-se que haveria o aniquilamento da existência, como se essa fosse derivada da matéria e não a sua responsável. Então, é aquilo, né? A morte, né? Quando você vê um corpo sem vida, aquilo choca, né? Então você faz o funeral, enterra ou crema, dá uma sensação, né? Uma falsa impressão de finitude, de que aquilo acabou. Mas felizmente, né? Nós somos espíritos eternos e a luz da doutrina espírita nos traz, né, esse farol que nos mostra que a vida continua. Para atenuar-se o desconhecimento, compuseram-se os funerais, as cerimônias e os ritos fúnebres, ocultando a face inevitável da legitimidade imortal. Esses recursos são valiosos para os familiares, parentes e amigos que se desobrigam das responsabilidades humanas na Terra e dos deveres afetivos para com os que são desalojados do corpo. É necessário ainda se fazer, né? Esse ritual de passagem ali. É um momento difícil, doloroso, da despedida, mas que fique muito claro que nós estamos ali enterrando, no caso, né, sepultando um corpo, mas que o nosso ente querido, o nosso amigo, o nosso conhecido continua vivo. Para o espírito somente vale os sentimentos, as preces e vibrações de autêntica afeição e honesta intercessão, especialmente os próprios pensamentos e atos mantidos durante a experiência carnal.
Então, apesar, né, existem ali funerais muito ricos, né, recentemente acompanhamos, né, os funerais da Rainha Elizabeth II da Inglaterra, mas o que importa mesmo são os sentimentos, a prece, as vibrações amorosas, né? Aquela sustentação que é necessária ser dada a esse espírito que desencarnou, para ajudá-lo ali nesse momento de perturbação, pós-morte do seu corpo físico, adaptação à vida espiritual e aceitação. Também pelo lado dos familiares. Então, todos têm que se manter em prece, buscando ali conversações edificantes nesse momento de funeral, né? E não aquelas conversações mais tristes, aquele desequilíbrio de choro, de não aceitação. Importante nós termos consciência disso. Em outras circunstâncias, porque a fantasia concebeu o divino poder com sentimentos arbitrários e apaixonados, que perdoa e pune irremissivelmente, as consciências culpadas temem o encontro, quando seriam duramente castigadas, elaborando inconscientemente mecanismos de evasão. Então, aquela ideia, né, de Deus punitivo, perseguidor, né, aquele, entre aspas, ajuste de contas. Então, criou-se isso, né, que Deus seria arbitrário, né, e que iria nos punir ali no momento da morte. Às vezes se torna tão grave o medo da morte que portadores de transtornos psicológicos matam-se para não aguardarem a morte, em terrível atitude paradoxal. Infelizmente existe isso, né? Existe essa questão é tão grande, e daqueles que nada esperam encontrar, né? Daqueles que têm certeza que morrendo o corpo morre a vida, acaba a vida. Então, o que eles fazem, né? Essas pessoas, elas se precipitam, elas aceleram a morte, elas se suicidam, né? Matam-se para não ter que aguardar. E também me lembrei da questão da eutanásia, né? Às vezes a pessoa está enfrentando uma doença muito grave, já em estado terminal, e ela fala, eu não quero mais sofrer, eu não tenho mais nada para aguardar, eu quero descansar, né? Então, ela quer acelerar ali a morte do corpo físico. Também mostra ali um desconhecimento, né? Só Deus sabe o momento certo que nós temos que partir, né? Nós não estamos na Terra por acaso e muitas vezes é crucial, sabe? Esse momento aí, esses dias que ainda restam para o despertar de um espírito. Lembrando também, né? Eu tô falando isso de casos que são conscientes, né? Mas existem também questões aí hospitalares, onde algum familiar nosso possa estar numa UTI, em estado de coma, e se tem esse pensamento, né, de terminar, e não podemos ter esse pensamento, porque cada instante conta para o espírito, né? Então, existe todo um processo de desprendimento, e também não sabemos se a pessoa vai partir. Pode ser que, mesmo contrariando todas as possibilidades, né, o espírito retorna à vida. Não houvesse a morte física e o sentido da vida desapareceria, assim como a finalidade da luta, da conquista de valores e do desenvolvimento intelecto-moral do ser. E é verdade, se a gente não espera nada, por que a gente vai lutar? Por que a gente vai querer evoluir? Por que a gente vai querer reajustar, acertar as contas ali, né? Perdoar? Eu não tenho mais nada a perder. A gente não pode ter esse pensamento, né? Nós espíritas com certeza não temos, mas o que nós temos que fazer é propagar esse pensamento, principalmente com aqueles que vivem conosco, que não comungam a mesma religião, né? Dar a eles esse alento, essa segurança, essa esperança. Analisando-se a sobrevivência, fenômeno natural e consequência da vida, a existência terrestre adquire significado e a dimensão de tempo um grande valor, né? Tudo acaba se justificando, fazendo sentido, né? E lembrando que quando encarnamos,
nós temos consciência de algumas coisas que nós teremos que enfrentar, né? Então, não dá pra gente achar que vamos evoluir tudo numa vida, né? Numa vida terrestre. Então, por isso que é importante a reencarnação, né? E nós vamos ali evoluindo, avançando em determinados pontos. Por ignorar-se quando ocorrerá a fatalidade orgânica, todo minuto e cada ação constituem admiráveis bênçãos e devem ser utilizados com sabedoria e propriedade, vivendo-os intensamente. Um dia de cada vez, né? Que nós possamos viver mais o presente, que nós possamos valorizar mais a vida, essa bênção que é a oportunidade de estarmos encarnados, junto ali, muitas vezes, de desafetos, ou junto de pessoas que podem nos ajudar a evoluir, que já trilharam um caminho, que estão ali nos ajudando como um farol. É bendita, né, a bênção da encarnação, que nós possamos valorizar muito, né, e plantar ali o nosso retorno à pátria espiritual, né, sabendo viver de uma outra forma, né, os tesouros que estão dentro de nós, que a traça e a ferrugem não vão corroer, né. A compreensão da vida como um todo, feito de etapas, estimula a conquista dos patamares de progresso, ainda mais pela sua marcha ascensional. Fosse limitada ao período berço-túmulo, todos os labores perderiam o seu conteúdo ético e os esforços esvair-se-iam na consumção do nada. Então, se fosse só esse fragmento do momento que nascemos ao momento do túmulo, seria muito limitado, né? É muito limitado. E aí, se a pessoa não tem consciência da continuidade da vida, ela realmente não vê sentido em lutar, em evoluir. Vive de muitas formas mecanicamente. Considerando a energia psíquica valiosa e atuante, a mente desatrelada do cérebro prossegue independentemente dele e a vida fervilha, né? Então, a mente continua a atuar, né? Se ela já desprendeu do corpo, né, daquele cérebro, ela tem atividade, porque o espírito continua. Desse modo, enfrentando-se com equilíbrio o conceito da sobrevivência, a morte desaparece e o medo que possa inspirar transforma-se em emulação para enfrentá-la com uma atitude psicológica saudável e rica de motivações, quando ocorrer naturalmente. Vício mental arraigado, o medo do fim converte-se em esperança de um novo princípio. Então, temos que encarar com naturalidade, né, a morte do corpo físico. Então, terminamos aqui esse item. Até a próxima, se Deus quiser.